Graça e paz, aqui quem vos fala é pastor Marcos Félix. Eu quero já desejar a você um dia abençoadíssimo, cheio de vitórias em nome do Senhor Jesus. O tema desse dia abençoado é: e quando Deus diz não? E quando Deus diz não? Alguns vídeos atrás eu trouxe a nossa reflexão, a possibilidade de quando parece que os problemas se juntam, eles fazem uma reunião e vêm todos eles juntos nos atacar. E problema financeiro, familiar, saúde, desemprego e tantos outros. Parece que eles se reúnem e atacam juntos a cada um de nós. Mas hoje eu quero trazer uma palavra diferente, mas que vai colaborar e somar com esse vídeo anterior que você pode procurar na playlist que fala de vencermos os obstáculos e as dificuldades que se colocam diante de nós. E quando Deus diz não? E quando Deus diz não? Você já parou para pensar nos nãos de Deus? Você já parou para pensar nos nãos de Deus? Quantas vezes Deus diz não para você? Difícil, né? Porque a gente normalmente deseja receber o sim de Deus. A gente fala muito no sim e o amém. Mas você, eu repito, você já parou para pensar nos nãos de Deus? Bem, Deus também diz não. E eu quero... Vamos exemplificar isso na palavra de Deus? Eu vou abrir lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, eu quero abrir a minha Bíblia. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo... Vamos ler todo 12. É verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê, ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Vou repetir. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações que tive, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual, aí começa a nossa história, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Vou repetir. Paulo diz que acerca de 3 vezes, por 3 vezes ele ora, pedindo ao Senhor que tirasse dele, que desviasse dele aquele espinho. Mas o versículo 9 responde assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então que estou forte. Deus diz não para Paulo, que também é Saulo. Ele, filho de mãe judia, pai romano, grego, romano, e ele tem uma conversão tão interessante, nós podemos ver isso. E mais
forte é a experiência que ele tem, eu acredito que tenha sido ele, em poder ir ao terceiro céu. E no auge da experiência, Deus lhe permite ter um espinho na carne. Eu falo em alguns outros vídeos sobre coisas que acontecem na nossa vida. Algumas delas por propósito de Deus, plano de Deus na nossa vida. Deus, Ele planejou que acontecesse assim na sua e na minha vida. Outras pela permissão de Deus. Eu cito Jó. Deus permite que Satanás viesse fazer o que fez com Jó, mas Jó permaneceu íntegro. Ambas, propósito e permissão. Deus está conosco. Deus está conosco. Mas quando escolhemos mal, porque existem propósito, existe permissão, mas existem situações que nós escolhemos. E quando escolhemos mal, nós ficamos com todo o ônus, toda a resposta e o salário daquela má escolha. E quando Deus diz não? Bem, quando Deus diz não, isso quer dizer que Ele disse não porque não é da vontade dele te dar o sim. É bem simples assim. Se Ele te disse não, é porque Ele não quis te dar o sim. Mas por que não me dá o sim? Talvez você se pergunte diante dessa resposta. Porque talvez não seja a hora de você receber o sim. Não seja a hora, você não está preparado. Você não saberá cuidar do sim de Deus na sua vida. Mas como não vai ser a hora e quando eu vou saber a hora? Bem, Deus também pode estar te dando não por estar te tirando de confusão. De confusão. E aí Ele te dá o não. Ele te dá o não. Porque Ele deseja te aprimorar. Ele deseja fazer com que você cresça. Que você amadureça. Que você se torne um mordomo. Para quando o sim chegar, você cuidar muito bem. Tendo a hora certa, o tempo certo. Guarde isso. Deus não chega nem adiantado com sim, nem atrasado com sim. Ele chega com sim na hora certa. Bem, no caso de Paulo ou Saulo, é tão somente uma questão que ele chega ao auge da sua vida, ele chega ao auge da experiência com Deus, assim como João na ilha de Patmos, mas ele precisava entender, por conta da personalidade de Paulo, se vocês estudarem sobre isso, você vai ver que era um camarada difícil demais. Deus deixa um espinho na carne e diz não para ele, para que ele pudesse sempre entender que ele precisa ser dependente totalmente de Deus. Ele precisa entregar sua vida totalmente a Deus. E que tudo que ele viesse a fazer, o seu testemunho, as pregações, as suas escritas, as cartas e tudo mais, era tão somente obra de Deus na vida dele. Para que ele não viesse se envaidecer, para que ele não viesse se achar alguma coisa. Eu disse para você que alguns nãos de Deus na nossa vida são para nos tirar de confusão. Outros, para que a gente ande no sapatinho, sabendo que nós não somos nada, porque dependemos de Deus. O texto vai dizer que ele começa então a se gloriar nas suas fraquezas. Porque quando ele está fraco, ou seja, ele aprendeu, ele entendeu que quando Deus diz não, é porque Deus vê lá na frente, porque Ele tem propósito, Ele tem planejamento, e Ele tem a sua vontade, que é perfeita e agradável. A vontade de Deus para nós é perfeita e agradável. Eu sei que é difícil entender o não de Deus. Quantos não de Deus eu recebi? Mas eu aprendi que todos eles me fizeram crescer, amadurecer, aprender. Às vezes com muita dificuldade. A gente bate a cabeça inúmeras vezes até poder sair água, até poder jorrar a fonte boa. Mas o não de Deus significa também Deus tirar você de confusão.
O não de Deus significa que você ainda não está pronto, precisa ser aprimorado, para quando sim chegar, você valorizar, você cuidar, você ser um bom mordomo daquilo que Deus vai te dar. E o não de Deus também pode ser porque Ele não quer te dar, porque aquilo não é para você. Você precisa ter o que Deus tem e quer para você, porque a vontade de Deus, ela será sempre perfeita e agradável para a sua vida. Eu espero que essa palavra tenha abençoado, essa breve palavra. Nós vamos continuar com uma série falando sobre coisas da vida. Eu gostaria muito que você desse aí o seu like, compartilhasse esse vídeo e falasse com o máximo de pessoas do nosso canal, porque com certeza abençoará a muitos. Então eu espero aí o seu like, que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para a honra e glória do Senhor, abençoar inúmeras pessoas. Deus te abençoe, fique na paz, uma ótima semana. Quem vos fala é pastor Marcos Félix. Estou pastor, pela misericórdia e graça de Deus, lá em Nova Iguaçu, na PIB do Grão-Pará, numa comunidade em Nova Iguaçu. Ore por nós. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, graça e paz. Não esqueça de dar a sua curtida, se inscreve e aperte o sininho para as atualizações do canal.